sobre o livro A Inquilina de Ritten Hall. Este é um romance poderoso da Annie Brontë, uma das irmãs Brontë, que mistura drama, fé, empoderamento feminino e crítica social. E se eu te contar que esse livro tem muito para falar para nós, leitores cristãos. Então, se você ficou curioso o que esse livro tem a ver com o cristianismo, fica até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo. E se você ama literatura, fé e boas histórias, já se inscreve no canal, deixa seu like e também me siga nas outras redes sociais. E hoje vamos falar sobre o quão profundo é essa obra. E vamos começar pela sinopse do que se trata esse livro. O livro ele é narrado pelo Gilbert, que fica super intrigado pela nova vizinha, que é a Ellen. Ela é uma mulher misteriosa que chega na casa com um filho e não conta muito sobre a vida dela, sobre o passado, e o Gilbert fica encantado por ela e fica assim muito intrigado por ela. Então a gente vai acompanhar que o Gilbert descobrindo sobre a história da Ellen através de cartas e do diário da própria Ellen. Como a Ellen chega naquela vizinhança sozinha, com um filho, sem um marido e se dizendo viúva, ela passa a ser alvo de fofoca ali da vizinhança. E o Gilbert, ele se aproxima dela e começa a perceber que existe muito mais na história dela do que ela conta. E aí, quando o Gilbert começa a conhecer a história da Ellen, que a gente entra na trama do livro, que é um relato bem profundo e poderoso sobre um casamento arruinado, um homem abusador, a força feminina e sobre como a fé e muitas vezes a culpa cristã acaba moldando as nossas decisões. Mas antes de a gente se aprofundar na Ellen, que é a personagem principal deste livro, a gente precisa falar um pouco sobre a escritora, a Annie Brontë, que é conhecida como a irmã menos famosa das irmãs Brontë, já que a Charlotte escreveu o famoso Jane Eyre, que é um dos meus livros favoritos, e a Emily Brontë escreveu O Morro dos Ventos Uivantes, que é um dos livros que eu mais odeio na vida. E eu acho que a Annie nos presenteou com um romance bem ousado. Então eu acho que ela merece os mesmos créditos que as irmãs, porque na minha opinião a Annie, ela conseguiu escrever com uma sensibilidade ímpar. E eu acho que esse livro ele é muito ousado para a época, porque a Annie ela consegue tratar de temas que eram tabus naquele século, que a gente fala de alcoolismo, traição, violência doméstica e ainda tudo isso com um olhar cristão da própria Ellen e sem ser moralista. Então o ganho que a Annie tem ao escrever esse livro de uma forma tão esplêndida e tratar de temas tão sérios e importantes em uma época que não se falava muito sobre isso é assim espetacular. Inclusive no começo ninguém sabia que era a Annie que escrevia. Ela tinha um codinome masculino, porque realmente era um livro que não deveria ser escrito por uma dama. Mas a Annie, ela traz um romance poderoso, cheio de uma crítica social e de uma conversa sobre o cristianismo e essa culpa cristã que é arrasador. Aqui a gente vê um cristianismo vivido e sofrido. A gente vê que as decisões morais da Ellen são tomadas em prol desse cristianismo, em prol dessas decisões, as escolhas dela é paudadas em cima disso e a gente vê como que ela sofre por isso. E o engraçado é que esse livro ele é muito atual. Porque a Ellen, ela entra em um casamento, em um relacionamento com um cara que é, assim, totalmente desregrado, que bebe todas, que sempre tá em festas, mas na cabeça da Ellen, ele só precisa de uma pessoa para conduzi-la ao lugar certo. Ela tem na cabeça que ela vai convertê-lo ao bem, com o bom comportamento dela, com o exemplo dela, vai fazer com que ele seja uma boa pessoa. E quantas meninas cristãs a gente vê hoje em dia com esse mesmo pensamento, que vai conseguir converter o menininho ali que ela gosta e que ele vai ser uma boa pessoa através do seu testemunho de vida, aí ele vai se converter.
E não é assim que as coisas funcionam, e esse livro ele mostra muito bem isso. Porque no livro a gente vê que a Ellen não tem sucesso em tentar converter, em tentar mudar o marido dela. Pelo contrário, a gente encontra um homem grosso, ignorante com ela, que a trata mal o tempo inteiro, que atrai assim, sem esconder muitas vezes, um beberrão que é violento e debocha da sua fé. Tem uma parte do livro que ele fala que ele tem ciúmes de Deus. Gente, o cara tem ciúmes de Deus, porque quando ela vai pra igreja, ela fica muito compenetrada ali no sermão e não dá atenção pra ele, não olha pra ele. Então ele tem ciúmes de Deus, porque ela tem que olhar para ele o tempo inteiro. Gente, o que vem em primeiro lugar é Deus. E aí ela fica naquela, mas cara, tipo, a gente tá na igreja, eu não tenho que ficar olhando pra você. E é muito louco como ele debocha da fé dela. Ele tira ela assim pra tudo que é ruim. E ela continua com ele, porque ela está casada e ela não acredita no divórcio. A gente sabe que não é assim que as coisas funcionam, que a gente tem que escolher muito bem o nosso parceiro. A gente não tem essa capacidade de mudar alguém. Só Deus tem a capacidade de converter corações. Se uma pessoa não está disposta a mudar, não vai ser você que vai obrigá-la a mudar e a se converter. Uma vez eu fui criticada que eu falei que eu só namoraria alguém que fosse católico, que eu não namoraria alguém de outra religião. E nossa, eu fui muito criticada por isso. Mas assim, a partir do momento que eu sou católica, que eu sou cristã, acredito naquilo, eu vou namorar alguém que é ateu pra quê? Pra construir uma vida em que a gente tem convergências muito distantes. E o pior de tudo é que nesse livro foi avisada, isso que me revolta, porque a tia dela avisou que ele não era uma boa pessoa, que ele não seria um bom companheiro, mas ela estava na cabeça, na convicção dela de que ela iria melhorá-lo, que ela iria convertê-lo com seu jeito, com seu testemunho, que o que ele precisava era alguém para colocar ele no eixo. E infelizmente ainda tem muita menina cristã que tem esse mesmo pensamento. E depois de anos nesse inferno desse casamento que a Ellen acabou entrando, ela tem um filho, e ela vê que o marido acaba levando a criança pro mesmo caminho, a tratar a mãe mal, assim, não tá um bom exemplo pra criança. Então, pensando na criança, não era nem nela mesma, mas pensando na criança, ela resolve fugir. A Ellen foge e vai se refugiar em uma casa abandonada que é cedida por ela por um parente. E ali que ela conhece o Gilbert e acabam os dois se apaixonando e rolam todas essas fofocas. Após a fuga dela que começa a história, só que a gente vai sabendo antes, né, do anterior, através do diário da Ellen. E o pior é que, além de toda a especulação da vizinhança, eles começam a questionar quem é o pai da criança, o que ela tá fazendo ali, acham que o pai da criança é fulano, ciclano, sempre tratam a Ellen muito mal. E mais uma vez a Ellen precisa agir com firmeza e dignidade. Ela, apesar de ser tratada mal, ser colocada de lado, né, uma escória da sociedade para a vizinhança, ela se mantém firme e confiante. É muito interessante ver que a fé da Ellen não é uma fé decorativa, mas é uma fé que sustenta suas escolhas mesmo quando tudo ao redor dela está desmoronando. O interessante desse livro é que a narrativa, ela brinca um pouco com o leitor. A gente tem um quebra-cabeça, porque é algo não linear a história, porque é contada através das cartas que o Gilbert escreve. Então a gente vai construindo um quebra-cabeça e ali a gente vai tentando deduzir o que aconteceu, por que a Ellen tá daquele jeito, onde ela foi parar. Enquanto você vai construindo essa quebra-cabeça, você só tem a visão do Gilbert. Você só olha ali como o Gilbert enxerga a Ellen. É só quando os diários chegam, né, quando ela entrega o diário pro Gilbert, que a gente consegue ter a compreensão assim melhor
melhor de quem é a Ellen, o que aconteceu com a vida dela, como que ela sofreu. E isso é muito interessante. É um grande ganho do livro e que eu acho que a Anne fez com maestria. De fato, A Inquilina é um livro um pouquinho pesado em alguns momentos, porque ele fala abertamente sobre violência doméstica, sobre abuso psicológico, em um tempo em que a gente não falava sobre isso. Mas esse livro, ele traz tudo isso de um jeito muito atual, o que é muito louco pensar, né, que a gente não evoluiu tanto quanto a gente achava que evoluiu. Mas apesar de ser um pouco pesado, ele também é uma obra cheia de esperança. A gente vê que a Ellen, ela se manteve firme do início ao fim pela sua fé, né? Com convicções da sua fé. Ela errou muito, porque assim, muita coisa que aconteceu foi culpa da inocência dela, mas ela consegue ser forte o tempo inteiro e se manter firme na sua fé. E o que é muito interessante, porque acontece várias coisas na vida dela, várias coisas horríveis, e ela se mantém firme na fé. Ela não questiona Deus, mas ela está ali firme, enfrentando tudo, sabendo que tem uma saída. E no fim tem uma saída muito legal. Então, leia um livro pra saber o fim, pra saber a saída da vida dela. A Inquilina é um daqueles livros que a gente fecha a última página e fica uns 30 minutos refletindo sobre o que você acabou de ler. Então, ele aquece o coração com um final bom, mas faz você refletir sobre como a gente lida com a nossa fé. Não é considerado uma ficção cristã, não sei nem se tinha esse termo na época, pode ser, mas eu vejo muito como uma ficção cristã porque eu pensei muito sobre fé e resiliência enquanto eu li esse livro. A Inquilina é maravilhoso. Você também vai odiar muitas vezes a Ellen, você vai ficar com muita raiva dela, mas você vai conseguir ali entender e compreender as atitudes dela. Eu quero ler mais coisas da Anne Brontë, fiquei muito com vontade, vou procurar mais livros dela e vou trazer aqui pra vocês, porque foi uma leitura muito gostosa, muito envolvente. A escrita da Anne me surpreendeu positivamente. A Inquilina é uma obra profunda, com uma personagem resiliente e que vai te fazer refletir sobre a sua vida cristã. E agora eu quero saber de você. Você já leu A Inquilina? O que você achou? Você concorda comigo e com essa visão cristã do livro? Coloca aqui nos comentários. E se você ainda não leu este livro, eu recomendo muito que você vá ler. E depois que você ler, vem aqui nesse vídeo de novo e comenta o que você achou ou não. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like e, claro, se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. E é isso, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.